Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita tão especial que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. E eu vou mostrar todas as dicas e segredinhos para que você tenha sucesso aí na sua produção. Vamos lá para o passo a passo dessa deliciosa receita? Gente do céu, tô ficando velha, viu? Ó, fui levar pro fogo sem colocar os temperos. Ai, viu, minha gente? Abafa o caso, não conta pra ninguém, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. E você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. Essa daqui é a patinho. Uma cebola pequena, cortadas em cubos. Um dente de alho, ralado no lado mais fino do ralador. Uma colher rasa de chá de coloral. E esses 3 ingredientes aqui, vocês compram em lojas de especiarias. Aqui eu tenho salsa, cebola e alho desidratados, uma colher rasa de sopa de caldo de legumes, ele já tem sal. E esse tempero aqui, como eu sempre falo, eu aprendo constantemente com vocês. Esse tempero aqui é a fumaça em pó. E eu aprendi com uma seguidora. Gente, isso daqui é uma explosão de sabor. E vou falar uma coisa para vocês. Sabe aquela coisa que a gente sempre tem o que melhorar? Comece a usar esses temperos assim que vocês compram em casas de especiarias e vocês vão perceber que os recheios dos salgados, eles vão ficar assim maravilhosos. Tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de azeite, vou colocar no olhômetro mesmo. Tudo de uma só vez aqui, tá? Eu não coloquei sal e é proposital, porque a fumaça em pó e o caldo de legumes já tem sal. Agora eu vou levar para o fogo e vou refogar todos esses ingredientes aqui junto com a carne. Esse é um recheio muito fácil de fazer. Você coloca tudo na panela e leva para refogar. E muito prático. A nossa carne já está no ponto. E olha só, ela fica assim, bem sequinha. Desligue o fogo e deixe a panela na boca do fogão. E vamos fazer a massa. Para essa receita, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 500 ml de leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, 60 ml de azeite, 3 colheres de sopa de açúcar e 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, você pode colocar 1 colher rasa de sopa de sal. Eu gosto de colocar o queijo parmesão para que essa massa fique bem saborosa. Agora eu vou sovar a massa aqui na bancada por uns 5 minutos, até que ela fique bem lisinha, porque olha só como ela está grosseira. Sove a massa com esse lado aqui, olha, da palma de suas mãos. Ela gruda um pouco, sabe, pessoal? Mas não é muito não. E sempre sobra um pouquinho de azeite. Aí você passa em suas mãos, nesse lado aqui, que é o lado que você vai sovar. Pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês. Escreva isso no caderninho. Isso é muito importante. Principalmente para quem está começando. Olha, eu sovei essa massa aqui e eu vou deixar ela descansar aqui por uns 2 minutos. E depois eu vou voltar e vou sovar novamente. Ediva, por que você vai fazer isso? Gente, experiência própria. Ela é uma massa difícil de misturar. E quando você deixa ela descansar por uns 2 minutos ou 3 minutos, e aí você volta e começa a mexer nela, façam aí, eu espero vocês nos comentários. Tão maleável que ela fica quando você deixa ela descansar por uns 2 ou 3 minutos. E é isso que eu vou fazer aqui, daqui a pouquinho eu volto. Cubra, viu? Senão fica ressecada. Pronto, passado esse tempo. Gente, a diferença é grande. Muito grande. E eu já tinha sovado ela por uns 5 minutos. Agora aqui só mais um pouquinho. Prontinho. Olha só que massa linda, como ela fica lisa. Tá vendo? Perfeita.
Agora eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. Anota aí no seu caderninho, 16 unidades com o peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 56 gramas. Agora pegue a massa, abra, dobre, 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 faça esse movimento aqui e deixe ela parecendo uma trouxinha, assim. Vire de ponta cabeça e faça esse movimento, que é bolear, que é o ato de deixar a porção da massa assim, olha, redondinha. Agora cubra e deixe descansar por 5 minutos. Você tem que deixar descansar. E esse descansar aqui não é para ela dobrar de tamanho, porque ela não tem fermento. É para ela relaxar mais um pouco, porque como trabalhamos com ela, ela precisa relaxar e isso vai facilitar quando eu for abrir aqui, olha, com o rolo. Passado esse tempo, aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de amido de milho. Eu misturei tudo. Pegue uma porção da massa e abra. Agora eu vou colocar a farinha com o amido. E vou colocar aqui do lado. Vou fazer assim com todas. Pronto, todas pré-abertas. E pessoal, fazer esse tipo de massa, massa filo, é assim mesmo. Quando você pensa que acabou, é agora que vai começar a brincadeira. E vale a pena, tenho certeza que você vai amar. As porções que você não vai trabalhar, você vai deixar coberta, para que ela não fique ressecada. Cada pessoa tem um jeitinho de trabalhar com essa massa. Tem gente que pega a porção e abre toda. Eu gosto de abrir de duas em duas, eu acho que facilita mais, sabe? Aí, quando você for produzir aí, você vai perceber qual a maneira aí mais fácil para você. E não se preocupe que não tem muita farinha aqui não, viu? É proposital. E vou fazer assim com toda a massa. Agora, quando você for colocar no lado para abrir as outras, coloque farinha para que a outra porção da massa não grude. Eu vou modelar os salgados com 4. Vou colocar na parte de baixo e na parte de cima eu vou usar 4. Observe o passo a passo. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina e eu vou derreter no micro-ondas. E você pode usar manteiga ou margarina, fique livre. Pessoal, muito não, só pincelar, tá? Aperte para que ela cole. Pronto, e para que você tenha noção aqui, o comprimento é de 50 centímetros e a largura aqui tá de 30 centímetros. E eu vou repetir todo esse processo aqui com essa porção. Eu vou colocar apenas uma colher de sopa bem cheia.
aperte assim para tirar todo o ar. Eu tenho aqui 2 cortadores. Esse que é uma carretilha e esse daqui que é assim um kit. Vocês compram esse tipo de material aqui em casas que vendem produtos para a festa. Eu vou marcar com esse daqui e depois vou cortar com esse. Se você não tiver, você pode usar uma faca. Eu posso cortar com esse daqui, olha, assim. Olha só. Mas eu acho que fica melhor quando eu uso esse daqui. Eu acho que sela mais, sabe? Aí eu faço isso, ó. Olha só. Prontinho, pessoal, todos modelados. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Essa forma aqui eu untei apenas com óleo. E eu vou fazer esse processo todo com essas porções. Olha, pessoal. Com essas porções aqui. 4 e 4. Vou fazer tudo novamente. Anota aí no seu caderninho. A quantidade aqui depende do tamanho que você vai cortar. Para esse tamanho aqui que eu cortei, eu recheei 24 unidades e a quantidade do recheio foi a conta certa. Aqui eu tenho 2 gemas e eu removo as películas. Agora eu vou levar para o forno e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. Agora deixa esfriar um pouco. Não tente pegar agora, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento deles. E olha só como ficam soltinhos. Gente do céu, sabe por que eu faço isso? É porque eu quero que você veja a qualidade do produto que você vai oferecer aí para o seu cliente. Olha só. Que negócio maravilhoso, viu? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!